Sabe, ler um documento oficial que dita as regras de um processo seletivo gigante, tipo um grande concurso, é muito parecido com tentar decifrar aquele manual de instruções de um jogo de tabuleiro bem complexo. Ah, sim. Aquele tipo de jogo que demora dias pra terminar e que exige, sei lá, um foco absoluto, né? Exatamente isso. Só que, nesse caso, o jogo pode literalmente definir as próximas 3 décadas da vida de uma pessoa. Com certeza. Se houver, tipo, um erro de interpretação na página 2 desse manual, A partida inteira pode acabar. pois é, acaba antes mesmo de o tabuleiro ser montado na mesa. E é com essa mentalidade de decifrar mesmo o tabuleiro que a gente começa o nosso mergulho aprofundado de hoje. Adoro essa analogia porque o peso dessas palavras no papel é absoluto, sabe? Uhum. Os documentos que regulam o ingresso no serviço público, eles não deixam margem para interpretações soltas ou suposições. Eles operam numa lógica de eliminação mesmo, desde a primeira linha. É um sistema desenhado para filtrar, não para acomodar as pessoas, né? Exato, é um filtro brutal. E a nossa missão hoje é traduzir essas complexidades, sabe? As entrelinhas e as exigências reais de duas oportunidades gigantescas no estado de Alagoas. E claro, a gente vai se basear estritamente no que dita o documento oficial que publicou as regras. Que é a única fonte segura para quem está acompanhando a gente. Sim. De um lado, a gente tem a Polícia Militar, a PMAL. Do outro, a Controladoria Geral do Estado, a CGE-AL. Quem nos ouve precisa entender exatamente qual é o terreno em que está prestes a pisar. E olha, o ponto de partida que conecta esses dois universos que são tão distintos é a instituição que assina as regras. Ambos os processos estão sob a batuta do Sebrasp. A famosa banca. A temida, né? E conhecer a banca é tipo conhecer um mestre do jogo. O Sebrasp tem um perfil muito claro no Brasil. É uma banca que pune o chute, sabe? Nossa, sim, aquela regra de uma errada anula uma certa. Exatamente. Ela exige uma precisão cirúrgica e testa a resistência emocional de quem está fazendo a prova. Mas, curiosamente, um mesmo mestre do jogo está narrando duas campanhas com paradigmas completamente diferentes aqui. E exigem perfis psicológicos bem opostos, né? Muito opostos. Níveis de especialização e estratégias de sobrevivência que, olha, não poderiam ser mais diferentes. Quando eu olhei para esses dois caminhos, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi, digamos assim, o pedágio na entrada. A base logística. Isso, a base que é comum aos dois. O documento oficial crava uma taxa de R$ 150 para confirmar a participação, independente de a pessoa escolher a rota da PM ou da CGE. E as inscrições, lá no portal exclusivo do Sebrasp, vão até o dia 30 de abril. Até aí parece uma burocracia padrão, né? Parece. Mas tem uma armadilha temporal na questão da isenção dessa taxa, que me deixou meio chocado. Ah, o cronograma de isenção, esse é um filtro comportamental disfarçado de burocracia, sabia? Como assim? O prazo para solicitar a isenção se encerra no dia 8 de abril. Pois é. A janela fecha semanas antes do encerramento das inscrições. É um contraste brutal. Muito. Porque as regras definem critérios claros para quem não precisa pagar esses R$ 150. O documento lista desempregados, quem está inscrito em programas sociais, doadores de sangue ou medula, trabalhadores que ganham até um salário mínimo. E até quem foi convocado pela Justiça Eleitoral, né? Exato. São recortes sociais muito específicos, de pessoas que, teoricamente, precisariam de mais tempo e flexibilidade para reunir essa papelada toda. Sim, faz todo sentido pensar assim. Mas o Estado diz, tipo, você tem pouco mais de uma semana. Por que essa janela tão curta? Então, isso acontece porque a fase de isenção exige uma operação bem complexa nos bastidores. A banca precisa receber os documentos, analisar a veracidade, cruzar dados com sistemas do governo, tipo cadastro de programas sociais, sabe? Ah, entendi. Tem que checar tudo. Checar a justiça eleitoral, emitir um parecer deferindo ou não, e tudo isso antes de fechar a lista oficial de inscritos e organizar as salas. O rigor técnico do Sebrasp exige que o candidato opere com o mesmo nível de eficiência burocrática deles. Não tem espaço para atraso, né? Nenhum. A documentação tem que ser digitalizada.
enviada no formato certo e num prazo super curto. O processo de seleção já começou aí, antes mesmo de pegar uma caneta. A organização pessoal é, na prática, a primeira fase eliminatória, então. Com certeza. Passar por essa barreira prova que você entende as regras. Se a pessoa não consegue gerenciar o prazo, ler o PDF e organizar a papelada, o documento pressupõe que ela não vai ter disciplina para gerenciar os estudos, né? Ou as responsabilidades do próprio cargo público depois. Mas passar por esse filtro é só garantir o ingresso na arena. O verdadeiro confronto acontece contra a montanha de conteúdo. E que montanha! E para enfrentar o rigor do Sebrasp é preciso a ferramenta certa. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Olha, eu concordo totalmente. Treinar com questões é vital. A resolução intensiva é o que transforma aquele conhecimento passivo da leitura numa habilidade ativa de prova. Principalmente olhando para essas duas carreiras, né? Sim, porque a partir do momento em que a inscrição é validada, a pessoa vai dar de cara com essas montanhas russas que são os editais. Vamos entrar na primeira rota, então. O caminho da segurança pública, a Polícia Militar de Alagoas. Perfeito. De acordo com o documento oficial, tem vagas para oficial e para praça. O requisito acadêmico é só o nível médio completo. Só no papel. Exato, porque os limitadores reais vão muito além do diploma. As regras desenham um perfil demográfico e físico extremamente restrito. Sim. As restrições de idade e estatura são o primeiro indicativo da natureza do trabalho. O documento exige entre 18 e 30 anos no momento da inscrição. E a altura? Tem uma estatura mínima bem rigorosa. É 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. Essas exigências físicas, junto com as provas sendo em Maceió e Arapiraca, e aquele sistema de cotas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, tudo isso já mostra que o Estado está moldando um corpo policial bem específico. sim, e a prova objetiva é dia 19 de julho. Mas chamar isso só de prova me parece um eufemismo enorme. Olhando a estrutura, tá mais para um decátlon olímpico. Nossa, essa analogia do decátlon é perfeita para ilustrar a exaustão do processo. Porque não é só sentar e marcar X. Não mesmo. Uma prova de nível médio tradicional acaba quando você entrega o gabarito. Na PMAL, entregar o gabarito é só cruzar a linha de chegada da primeira modalidade. Para dar a dimensão exata para quem nos ouve, o documento prevê 7 fases. 7. É muita coisa. Começa com uma objetiva e a discursiva, que é o teste intelectual. Depois vem o TAF, o teste de aptidão física. Em seguida, a avaliação médica. Logo após, avaliação psicológica. Segue uma investigação social profunda e, coroando tudo, exame toxicológico. É um nível de intrusão imenso na vida da pessoa. O escrutínio que o Estado impõe é assustador. Por que tanta fase? Tem uma razão operacional e jurídica muito forte para isso. A atividade policial, ela representa o monopólio do uso da força pelo Estado. É uma responsabilidade gigantesca. Gigante. É uma função que dá a uma pessoa a autoridade de restringir a liberdade de outras e, em situações extremas, de usar força letal. O Estado precisa de garantias absolutas de que esse indivíduo aguenta essa carga. O que explica por que cada fase é um funil independente, né? A prova escrita testa a inteligência, mas não prova nada sobre o corpo. Exato. A pessoa pode dominar toda a doutrina do direito penal no papel. E ser um gênio do direito. Sim, mas isso não garante que ela tenha o fôlego no teste de aptidão física para fazer uma perseguição a pé num terreno acidentado. Faz sentido. E mesmo que seja um superatleta no TAF, o corpo perfeito não significa que a mente está preparada para o choque da rua. Daí entra a avaliação médica e a psicológica. E a psicológica, especialmente feita pelo Sebrasp, busca traços muito específicos: controle de impulsividade, resistência à frustração. Saber trabalhar sob pressão. Exatamente. E ter níveis adequados de agressividade canalizada. Um policial toma decisões de vida ou morte em frações de segundo sobre um estresse que faria a maioria das pessoas desmoronar. E a investigação social.
É para ver se a pessoa tem ficha limpa. É o crivo moral final e vai além da ficha criminal. O Estado analisa o histórico de vida, as companhias, o comportamento na sociedade. Tem que ter uma conduta ilibada comprovada. Sabe o que é interessante? Ver como o conteúdo teórico da prova já prepara o terreno para essa realidade. Ah, o conteúdo programático? Sim, não é só português e raciocínio lógico. O candidato enfrenta direito constitucional, administrativo, penal e uma legislação específica pesadíssima. Fica claro que o policial na rua é um aplicador do direito em tempo real. Nossa, essa é a leitura perfeita do edital. Cada abordagem na rua é um exercício prático de direito constitucional. Tem que saber na hora. Uhum. O policial tem que saber os limites de entrar numa casa, os fundamentos da busca pessoal, os princípios da administração pública enquanto a coisa está acontecendo ali no calor do momento. A rua não perdoa erro jurídico, né? Não perdoa. Um erro pode anular uma prisão inteira ou gerar um processo milionário contra o Estado. Então essa maratona de 7 fases desenha um profissional de resistência global. Corpo, mente e caráter sob pressão constante. O que nos leva, ao contraste brutal da nossa segunda rota. A CGAL. Isso. Se a PM exige um decatleta tático, a Controladoria Geral do Estado procura um perfil de bastidores, silencioso, mas com impacto estrutural imenso. É o cérebro analítico do Estado. A mudança nos requisitos é imediata. Na CGAL, o nível médio desaparece e entra uma hiperespecialização. O edital só tem uma porta de entrada: analista de controle interno. E está trancada para quase todo mundo. Pois é. Não basta ter nível superior, tem que ser em ciências contábeis. E a logística também muda, né? A prova é só na capital, em Maceió. Exato, não tem Arapiraca como na PM. E sobre as cotas, mantém os candidatos negros, indígenas e quilombolas, mas adicionam explicitamente a reserva para candidatos com deficiência, os PCDs. Até porque a natureza do trabalho permite isso de forma muito mais tranquila que a segurança pública ostensiva. E o calendário aperta. A prova é dia 28 de junho, um mês antes da PM. Mas a grande diferença é que são poucas fases, né? A ausência de múltiplas fases é o que define a CGAL. Não tem TAF, não tem exame toxicológico, não tem aquela investigação social policial. Todo o peso do Estado cai em uma avaliação de etapa única. Prova objetiva e discursiva. Só. Mas olha, lendo o conteúdo programático, eu entendo por que não precisam de 7 fases. O crivo teórico é monumental. É uma pedreira. Conhecimentos básicos, português, raciocínio lógico, estatística, informática e conhecimentos de Alagoas. Até aí, ok. Mas eles amarram isso com direito constitucional, administrativo, matemática financeira e a famosa AFO. A AFO, Administração Financeira e Orçamentária, é a espinha dorsal de como o dinheiro flui no governo. Mas quando você vai para os conhecimentos específicos, parece que estão contratando um detetive financeiro sênior. Sim, eu concordo totalmente. Cobram auditoria governamental profunda, noções pesadas de direito penal e tributário, contabilidade pública e o que mais me saltou aos olhos, disciplinas inteiras sobre transparência e sistema normativo anticorrupção. Não estão testando só matemática. Estão cruzando contabilidade com direito penal, de propósito. Parece assustadoramente complexo. E é intencional. A construção desse edital reflete as dores da governança moderna. Antigamente, o controle interno era tipo carimbar nota de empenho, né? Conferir se a planilha batia com o recibo. Exato. Hoje a realidade é outra. Fraudes milionárias não são mais alguém roubando dinheiro de um cofre. Elas acontecem em aditivos contratuais obscuros, falhas propositais em licitações e manobras contábeis muito sofisticadas. É por isso que o analista precisa dominar esse sistema normativo anticorrupção. Precisamente. Ele vai rastrear dinheiro num labirinto de contratos, muitas vezes batendo de frente com escritórios de advocacias gigantes. Então essa muralha teórica é para espantar os curiosos. Totalmente. Quando fundem em estatística avançada, auditoria e direito tributário, a banca quer um cérebro capaz de ver anomalias num orçamento multibilionário. Alguém que audita o fluxo invisível do capital e tem embasamento legal para paralisar tudo se achar corrupção. O campo de batalha desse cara é o portal da transparência.
E planilhas, muitas planilhas e relatórios. Nós acabamos de desempacotar duas rotas gigantes. A base inicial é a mesma, os R$ 150, o Sebrasp, os prazos apertados até abril, mas depois os mundos se separam. E a preparação também. Quem foca na PM em julho tem que dividir estudo com preparo físico. Qualquer etapa ali pode ser o fim da linha. Sim. E o candidato da CGE em junho vai imergir numa maratona puramente intelectual. Analisar isso me trouxe uma reflexão provocativa sobre o que o Estado moderno considera prioridade hoje em dia. Como assim? Pensa comigo. Na CGE, a muralha é sobre sistemas anticorrupção e ética. Na PM, o funil rigoroso é investigação social e psicológica, para garantir conduta inquestionável. É verdade. A mensagem implícita é muito forte. É como se o Estado admitisse que a maior vulnerabilidade não é a falta de conhecimento técnico, mas o desvio de caráter. Nossa, faz todo sentido. Estaremos nós entrando numa era em que a integridade e a ética são as competências mais duramente avaliadas? Mais até do que saber matemática ou leis de cor? Olha, é uma constatação muito lúcida da sua parte. O Estado já percebeu que falha técnica se corrige com treinamento. Você ensina o cara depois que ele entra. Exato. O conhecimento técnico se injeta no servidor, mas o caráter, a ética pessoal diante do dinheiro público, isso vem da base do indivíduo, sabe? Não tem curso que ensine isso. Não tem. E o custo para a sociedade de ter um servidor tecnicamente brilhante, mas eticamente corrompido, seja com um fuzil na mão ou assinando um orçamento, é incalculável. No fim das contas, aquele manual complexo do jogo de tabuleiro faz todo sentido. Tudo se encaixa. As regras, os prazos que não perdoam, as exigências, nada está ali por acaso. Jogar esse jogo exige o máximo de quem ousa abrir a caixa, né? E vencer o tabuleiro define a qualidade do serviço que nós, como sociedade, vamos receber pelas próximas décadas. O impacto é muito real e começa agora, muito antes do dia da prova. Bom, a gente fica por aqui na nossa análise de hoje. Foi excelente, obrigada. E muito estudo para quem continua na jornada. Até a próxima.